Hoje nós temos um tema, os sábios e prudentes, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nos itens de 7 a 10. Vamos falar um pouquinho da simplicidade, da nossa incredulidade. Naquele tempo, assim falou Jesus: graças te dou, meu Pai, do céu e da terra, por haverdes escondido essas coisas dos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e aos pequeninos. Parece estranho que Jesus renda graça a Deus por haver escondido dos sábios e dos prudentes o conhecimento da vida espiritual. Parece estranho, mas não é. Vamos analisar o grupo dos simples, dos pequenos, e vamos analisar dos sábios e dos prudentes. Os sábios, naquela época de Jesus, há 2000 anos, eram tidos como sabichão. Não é muito diferente da interpretação de hoje. Deixamos claro. Os prudentes daquela época eram os espíritos orgulhosos, até hoje o são, que, envaidecidos pelo que eles sabiam, eles não acreditavam em Deus e até mesmo menosprezavam. Porque os seus conhecimentos, eles julgavam que era acima do conhecimento de Deus. Então, os humildes, os simples de coração, são aqueles homens que começaram na sua iniciativa, dar os primeiros passos no Evangelho de Jesus. Então, eles começaram a despontar a humildade. E quando nós começamos a despontar em nós a humildade, muitos conhecimentos celestes vêm. Porque o nosso espírito, ele é faminto de fome e de sede. Sede do conhecimento não é a sede física, não é a fome física, é a fome do espírito. Mas, olhando agora para os sábios, eles se contentavam, encontravam-se saciados pelas coisas que eles sabiam. E Deus, na sua bondade, espera que tanto o grupo dos sábios e os prudentes, Deus alimentava com as coisas da terra, com os conhecimentos terrenos. Mas os simples e humildes, eles alimentavam na esperança do céu, conhecimentos do céu. Chegou o Espiritismo para nós, trouxe muitas revelações, dentre elas, de suma importância para a nossa alma, que é a imortalidade. A imortalidade que nós sabemos agora através de Kardec, que nós nascemos, passamos aqui uma temporada em aprendizado e depois nós retornamos para a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida, porque aqui nós estamos de passagem. E nem sequer esse corpo que habita o espírito nos pertence, porque ele foi dado por empréstimo de Deus para todos nós. Mas, portanto, nós temos que fazer a manutenção desse corpo. Nós temos que conservá-lo com saúde, conforme Deus nos deu. E assim, nós vamos progredindo. O que mais? Entre os humildes e entre os sábios, os humildes estão um passo à frente dos sábios em matéria de espiritualidade, não de inteligência, porque a inteligência é de todos os homens, dos simples e dos sábios,
todos tenham inteligência. Porque a inteligência é dado por Deus para cada um de nós. É um atributo que Deus nos deixou, para que através dela, da nossa inteligência, possamos adentrar nos conhecimentos espirituais que muito nos consola, que muito nos dá esperança. Se Deus tirasse a esperança de nós seríamos mortos. Mas mesmo assim Deus ainda dá esperança também para os sábios e prudentes, porque Ele sabe que um dia eles vão voltar-se para Deus como simples e pequeninos. O que nós entendemos por pequeninos no reino dos céus não são os humildes, mas são aquelas almas que no início da evolução eles começaram a entender o significado do reino dos céus. Esses são os pequeninos que Jesus fala quando ele disse: deixar os pequeninos vir a mim, porque deles é o reino do céu. Quando os discípulos impediram que as crianças viessem sentar no seu colo, por conservação das energias do mestre, eles falaram isso. Mas Jesus, vendo aquilo, disse: deixar que os pequeninos venham a mim. Meus pequeninos não são somente aquelas crianças, mas todo o homem que se julga pequeno diante da imensidão de Deus e diante dos conhecimentos que nós precisamos obter. Tudo isso é dado para nós gradativamente, porque se eles falarem muitas coisas para nós, é como que se fosse que nós temos aquela plantinha recém-nascida e puséssemos ela no sol, fatalmente o sol ia queimar. Assim são as verdades que vêm do plano maior para nós de Deus. Eles distribuem aos poucos, mas na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa humildade, essas coisas vêm chegando para nós. Muitas vezes eles indicam para nós lermos determinados livros. E nesses livros é sempre um avanço. Então a leitura e o estudo para nós é fundamental. Outro ponto que nós vemos Deus nas coisas mais simples. No sorriso de uma criança, nós vemos Deus aplicando o seu amor. Numa flor que desabrocha, nós vemos a inteligência de Deus que nos socorre, nos ilumina. Nas menores coisas, nós vemos a presença de Deus. Basta nós querermos ver, basta nós querermos perder um pouquinho da nossa atenção do dia a dia, do nosso corre-corre, e observar essas pequenas coisas, como também observar as grandes coisas de Deus. Nas noites, olhamos para cima e vemos o céu estrelado. Vemos as estrelas, os mundos da nossa órbita circular. Nós vemos as galáxias. E nós vemos e sentimos que nós estamos na casa de Deus. A casa de Deus é o universo. Esse universo tão belo, tão bonito, que um dia chegará em que nós vamos volitar por esse universo. Mas para isso nós estamos aqui, plantados nesse globo terrestre, passando por às vezes muitas dificuldades. Mas o que são as dificuldades? Num tempo tão pequenininho que nós passamos aqui, não são nada. O que são as doenças que nos visitam quase que constantemente, seja elas as mais simples, seja elas as mais complexas. Então, a doença, Deus é o zelo que Ele tem por cada um de nós. É como a planta do nosso jardim, quando ela começa a murchar as folhas, nós vamos lá e abastecemos ela de água e de adubo, e ela se robustece. Assim estamos nós. As doenças é para expurgar o nosso passado, limpar o nosso espírito. Ela tem uma função extraordinária e ela é uma bênção de Deus em nossas vidas.
Agradecemos quando nós estamos, às vezes, com um pouquinho a dor de cabeça, ou que rastejamos um pouquinho as nossas pernas, mancatulando. Agradecemos, meus irmãos, agradecemos a Deus. Isso é um ato de humildade nossa, é um reconhecimento de Deus, para Deus. E Deus quer que nas nossas preces, Ele sabe o que nós precisamos, mas o nosso fato de pedir a Deus, nós doamos grande quantidade de energia, e essa quantidade de energia nos é conduzida até Deus. O nosso ato de humildade, quando pedimos a Deus, Ele sabe o que nós queremos, mas Ele quer que nós pedimos, porque nós pedimos, nós libertamos, essa energia chama-se magnetismo, nós libertamos esse magnetismo. Então, voltando um pouquinho atrás, agora, falando de tudo o que a doutrina espírita trouxe para nós, os conhecimentos que hoje nós gozamos deles, que sabemos muito bem das nossas encarnações. Não sabemos o que nós fomos em outras vidas, mas sabemos que nós estamos aqui para evoluir. Isso é importante. E da nossa imortalidade, que nós saindo daqui, nós vamos para outros planos. Tudo isso nós sabemos. Mas que até hoje muitos incrédulos não acreditam na reencarnação, não acreditam na imortalidade. E Deus, pacientemente, Ele poderia, por prodígios seus, tirar essa incredulidade nossa, mas Ele não faz. Ele não faz porque Ele não quer agredir o nosso livre arbítrio. Ele não quer agredir, Ele deixa. E por nós, aos poucos, nós vamos entendendo, vamos compreendendo, porque daí tornar-se-á um mérito nosso. E o nosso espírito precisa de mérito, precisa de conquistas, porque nós só evoluímos através de mérito, através de conquista e através de pequenas provas. Tudo o que nos visita de ruim, às vezes, são provas, mas prova porque nós precisamos evoluir. E nessa evolução é que aos poucos também nós vamos penetrando nos conhecimentos do Pai, os conhecimentos eternos. E esses conhecimentos nos trazem tanta alegria no coração, tanta leveza na nossa alma, que os espinhos da nossa caminhada já não ferem tanto o nosso corpo. Eles doem, mas não ferem. Queridos irmãos, vamos acender a nossa fé, vamos acender a esperança. Essas nunca devem morrer dentro de nós, para que a nossa humildade floresça, para que a caridade tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida e nos guie os nossos passos para a vida. Deixamos a incredulidade lá atrás. Agora, nós temos o caminho para seguir nas bem-aventuranças do Cristo. Que Ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão, sentirão as belezas. Então, nós somos esses espíritos pequeninos ainda, que começamos a dar os primeiros passos diante da imensidão que ainda vamos caminhar, vamos compreender. Tudo isso, meus irmãos, é um bálsamo para os nossos dias. É uma esperança que devemos alimentar, para que o nosso espírito, quando desprender-se desse corpo, possa sair com mais conhecimento, com mais amor. E o amor, ele é praticado quando nós temos
compaixão daqueles irmãos que tanto sofrem. Quando nós aplicamos uma caridade, nós estamos fazendo exercício para o coração. Por isso nós somos os primeiros a ser beneficiado. Não é aquele que recebe, nós que somos beneficiados. Porque essa caridade começa a acender as cordas do musical do nosso coração. Peço humildemente a Jesus que possa descer as suas dadivosas mãos sobre nossas cabeças, nos abençoando, erguendo-nos, porque nossa caminhada ainda é longa. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste neste dia. Obrigado.